Boa tarde, pessoal. Eu sou o Daniel. Eu sou o Matheus. É o Matheus. A gente vai falar um pouquinho, então, de testes em microserviços com Traced-Based Testing. Então, começando... Foi um momentinho básico só de eu batalhando contra o passador de slides. Ok, pronto. Então, eu sou o Daniel, eu sou cientista da computação, como vocês podem ver, também atrapalhado a profissão. Sou engenheiro de software na equipe do TraceTest.io e tenho, um dos meus maiores prazeres é desenvolver DevTools para ajudar outros desenvolvedores. Matheus? Tudo bem? Eu sou o Matheus, eu também sou um software engineer no TraceTest. Adoro teste, adoro observabilidade e adoro DevOps. E por algum motivo não está aparecendo slide, mas já resolve. Então, tá apresentando. Ótimo. Tá. Momentos de drama? Mas, então, começando a pensar na questão do que é um teste, o que é a tarefa de testar outros sistemas. Geralmente, essa tarefa ela envolve a gente pensar quais são as ideias, quais são os cenários do que eu preciso trabalhar, quais são as coisas que eu preciso testar durante esse sistema. E isso é uma tarefa muito difícil, porque você tem que ficar pensando em cenários, tem que ficar pensando em várias situações. Quando a gente vai para o ambiente de microserviços, isso se torna pior ainda, porque você tem que pensar em todos os cenários dos seus microserviços, mais todos os outros ambientes em volta. Só um momento. Então eu tenho essa ideia de como é que eu faço para poder testar o meu microserviço e garantir com que ele esteja funcionando, sabendo que eu tenho várias partes soltas para poder me preocupar. Se quiser passar próximo. Uma das coisas que eu tenho que pensar quando eu tenho que fazer quando eu tenho que fazer testes no microserviço. Vê? Tá subindo. Tá quase. Então, uma coisa que eu tenho que pensar, problemas na parte de teste, faz parte. Uma das coisas que eu tenho que pensar em microserviços é, quando eu estou trabalhando com microserviços, eu posso ter várias comunicações entre os serviços, e essas comunicações podem ser HTTP, gRPC e de outras formas. Como é que eu faço para garantir que essas comunicações estejam correndo de forma correta, que eu consiga testar elas? Como é que eu faço para verificar se todos os sistemas que eu estou dependendo estão corretos? Como eu faço para mocar isso, por exemplo? Isso não é uma tarefa muito fácil, porque quando eu tenho que mocar esse serviço, eu tenho que assumir algumas premissas, eu tenho que desenvolver muito código para poder pensar nisso. Então, isso faz com que os testes sejam bem mais complicados do que eles precisam. Até para aproveitar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem está aqui no palco presencial, quem já teve que fazer teste de integração em microserviço alguma vez? Pode levantar a mão? Isso. Agora, eu vou pedir um outro favor. Fala um eu bem rápido, bem alto, só para... Isso! Então, você já tem mais ou menos uma ideia de falar, putz, eu tenho que codar uma requisição HTTP para poder testar isso, mas eu tenho que pensar como que eu estou com o meu banco, como que eu estou com meus serviços externos, como eu estou em outras situações. Tá? Como vocês estão vendo agora na apresentação, a gente tem diversos fatores externos, a gente tem que testar, tem que garantir que a conexão HTTP esteja acontecendo com o sistema do TDC correto, e às vezes acontece de ter alguma coisa. Só um momento. Por acaso. Só um minuto, gente. A gente vai trocar de computador só para poder continuar a apresentação e vocês poderem ver o que eu estou falando, só não ficarem pensando o que está acontecendo. Mas, vamos lá. Deixa eu ver. Tá. Eles vão colocar a apresentação aqui em vez de compartilhar no Zoom.
A gente vai resolver o problema do slide. Tá. Pronto. Pode passar. Não. Você consegue passar? Não. Agora está indo. Perfeito. Então, agora abrimos a apresentação. Então, temos toda essa ideia de, quando a gente tem que lidar com microserviços, quando a gente tem que lidar com dependências externas, é muito complicado você conseguir manter o controle de tudo que está acontecendo, porque ele está fora. Muitas vezes, tem situações que estão fora do seu controle. Então, isso faz com que testes de microserviços sejam muito complicados, que a gente tenha que codar muita coisa, tenha que pensar em muitas situações para poder garantir com que esse teste seja correto. Pode mandar para o próximo. Uma outra situação que tem é que, por mais que a gente fale de microserviços, que a gente pense nos testes de microserviços, quem coda esses microserviços, quem gerencia esses microserviços, são pessoas. Pessoas são times. E quando a gente tem que conversar com esses times para poder pensar em padrões diferentes de microserviços, pensar em comunicações, isso pode ser complicado. Existe um negócio que vocês já devem ter ouvido falar aqui, que é a lei de Conway, que diz que a comunicação entre serviços de uma empresa, ela vai copiar o padrão de comunicação da empresa. Então, vai ter comunicações que vão ser suaves, vai ser uma comunicação HTTP e está tudo resolvido, outras que vão ser com um pouco mais de atrito, que você vai ter que fazer 3, 4 chamadas para poder resolver. Como é que você faz para testar essa situação? E tem a questão de que muitos serviços eles estão fora do seu domínio. Você tem que testar o que você pode do seu serviço, mas o que está acontecendo por fora, você só consegue ter uma ideia, você só consegue testar esperando algumas coisas. Então, você não tem um controle tão bom sobre isso. Tá. Tudo bem. Agora, eu queria fazer uma introdução aqui. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de fazer, por exemplo, um end-to-end com microserviços, umas coisas assim. Eu tive algumas experiências no passado e esse tipo de teste é muito complexo. Então, por exemplo, aqui tem um caso específico de uma API aqui que eu coloquei. Então, vamos imaginar que a gente tem aí um marketplace qualquer, um e-commerce, e a gente tem um fluxo simples de simplesmente comprar um produto e enviar esse produto. Isso é dividido em alguns serviços. Como que eu testaria de começo a fim se isso daí está funcionando de forma correta? Então, imaginamos que a gente tem um test runner. O test runner, imagina uma função que esteja sendo executada, algum test runner distribuído que você use, tipo test cube, alguma coisa assim. Então, vamos lá, um test runner. Primeiramente, que esse test runner teria que interagir com uma API, a Purchase API, e essa API ia depender de um banco, alguma coisa assim, outras complexidades. E não só isso, mas uma Purchase API não trabalha sozinha, você teria ela interagindo com uma API de produto, por exemplo. E isso já aumenta um pouco da complexidade de como você vai fazer o teste. E além disso, você está vendendo, você tem que fazer o shipping desse produto, né? Então, não tem muita escapatória. Você vai ter que criar uma ordem tipo de entrega desse produto. E você é um e-commerce, você não vai entregar por conta própria, a não ser que você seja o Mercado Livre. Então, provavelmente, você vai ter algum cara aí que vai entregar o produto para você e você vai depender disso daí, de uma API externa para fazer o seu shipping. Mas aí, beleza. Eu mandei uma requisição para o Purchase, ele me retornou 200. Como que eu garanto que no momento que eu recebi o 200, aquilo funcionou e que aquele produto vai chegar na casa do usuário, sabe? Então, por exemplo, já vi muita empresa fazendo isso daqui. Você tem um test runner, o test runner ele tem um acesso à Purchase API e toda vez que ela fazer uma requisição, ela vai acessar a Purchase API e ver se está tudo certo. Vai fazer a mesma coisa com o Product API, então ela vai vir aqui, vai acessar a Product API e falar, beleza, o produto que eu comprei, a quantidade dela mudou? A quantidade do produto mudou? Se mudou, beleza, próximo teste. Chamei a Shipping API. Eu tenho uma ordem de entrega agora, uma ordem de delivery desse produto? Se sim, próxima etapa. De nada adianta se você não verificar o seu shipper, né? O cara que vai entregar mesmo o seu produto para o cliente. Então, você vai bater numa API lá e ver. Já vi muita empresa fazendo isso, então você tem um test runner que ele é super complexo, porque além de você ter toda essa lógica de várias requisições, ter que saber o contrato de todas as APIs,
você ainda cai no problema que o seu CI vai ter que estar configurado para ter a chave de acesso da purchase, da product, da ship e do seu cara externo. Acaba sendo pode ter um problema assim de segurança você fazendo uma coisa dessa. Então, isso é muito complexo. E aí, beleza. E aí a gente está falando de um cara só e numa transação distribuída. Mas como que a gente pode testar uma coisa dessa, principalmente em falha? Então, imagina que você tem essa mesma coisa, só que na hora de criar aí a ordem de entrega do produto, ela falhou. Como a gente viu na primeira palestra lá, você vai ter provavelmente um rollback distribuído. E com o rollback distribuído, você vai ter um problema que, tipo assim, se você está verificando, se você está chamando a sua API no tempo 1 e no tempo 2 você verifica o estado de toda a API e tenta verificar a todo momento até tudo dar certo, pode ser que entre uma tentativa e outra, o rollback aconteceu e agora você não tem nada. Então, na hora de você fazer a verificação da sua API, se, por exemplo, o produto mudou, vai falar que não. Mas não é que ele não mudou, é que teve um rollback que mudou para o estado anterior e parece que sua API falhou. Aí você tem esse teste super complexo que está rodando, ele falha e você tem zero ideia porque ele falhou. Então, muito difícil de entender o que está acontecendo. Então, complicadíssimo. E aí, pensando nisso, vem a ideia de... Opa, obrigado. Vem a ideia de observabilidade ou resgate desses serviços. Você tem aquele cenário onde você tem vários serviços, se acontecer um rollback, você não faz ideia de em qual dos serviços que teve um problema, o que causou o rollback. Será que se eu conseguir colocar alguma ferramenta de observabilidade nesse conjunto de microserviços, eu consigo começar a entender o que está acontecendo nesse ambiente? Deixa eu ver. Então, essa vai ser a primeira ideia. A ideia de observabilidade, quando você pensa no microserviço, é a ideia de você mensurar o estado do que está acontecendo em cada um dos microserviços para poder entender exatamente como está a operação dele. Essa é uma definição da Splunk. Então, eu vou tentar ver métricas, vou tentar ver logs desse serviço para poder entender em que fase eu estou do serviço. Estou fazendo shipping, eu estou comprando um produto, o que quer que seja. E para essa observabilidade de microserviços, tem um padrão muito utilizado hoje em dia, que é o OpenTelemetry. O OpenTelemetry, vocês podem olhar no website deles, eles têm ferramentas para vários tipos de linguagem, vários tipos de serviço, e eles estão integrados com vários vendors e soluções open source no mercado, como Datadog, New Relic, Jaeger, Prometheus e afins, que eles têm a ideia de você consegue plugar a biblioteca de OpenTelemetry na sua aplicação e consegue começar a obter 3 tipos de informações sobre elas, que são as métricas, então, que você pode pensar tipo, qual é a porcentagem de CPU que tá consumindo da máquina numa determinada API no momento, ou a quantidade de entregas que foram feitas por uma API. Eu tenho os traces, que eles têm a ideia de operações que a API está fazendo. Então, ele vai começar a mostrar cada uma das operações e suboperações que estão acontecendo ao longo dos seus microserviços, e o que vocês devem conhecer também os logs, que são logs textuais, onde a gente está tentando ver o estado do sistema. Ou nunca ninguém teve que debugar um microserviço falando console log, passei aqui, console log, passei acolá. Log serve para isso também no contexto de microserviço, quando você está em produção e tem diversas máquinas, diversos serviços para trabalhar. No caso da nossa palestra para os testes, a gente vai usar o ambiente de traces, então, que são o trace pode pensar como um log muito específico para operações, com metadados de operações de cada um das operações do microserviços. Então, e a ideia do trace distribuído é eu disparo uma requisição nesse conjunto de microserviços e ela vai começar a se propagar entre os microserviços, eu vou começar a ter dados de cada uma das suboperações nesse microserviço. Aqui a gente consegue ver um exemplo do que é um trace distribuído. Então, olhando para o lado direito, eu tenho uma grande transação A acontecendo, e essa grande transação A, ela tem diversas suboperações. Eu tenho a operação B acontecendo, que B também sendo dividida em C e D, em passos diferentes, e no final dessa operação, eu tenho a operação E. Então, esse conjunto de operações todas é o trace, é o trace todo, e as operações também são chamadas de spam, na terminologia de microserviços.
Tá? E um exemplo de ferramenta de mercado que a gente pode utilizar para isso é o Jaeger. No Jaeger, você consegue submeter as informações de traces de cada um dos seus serviços para ele, e você consegue tentem olhar o que está acontecendo em cada um desses serviços. E vocês conseguem até expandir cada uma das operações para verificar. Essa chamada aconteceu com HTTP 200 OK, essa chamada deu algum problema, aqui aconteceu um insert em banco de dados. Tá? Então, com essa informação de traces, eu consigo começar a pensar em dados, e com isso eu consigo começar a pensar em test-based tracing. Beleza, mas o que é trace-based testing, né? Vamos lá. Então, tem uma definição que é trace-based testing é um método de testes que utiliza os traces gerados pela sua aplicação para verificar o seu funcionamento. Então, beleza, se você tem uma aplicação, ela tem um comportamento, e seu comportamento, todas as operações que você executa tem um spam, você acaba conseguindo verificar o comportamento da sua aplicação baseado nos spams que ela gera. Então, isso é trace-based testing. Esse conceito foi popularizado, muito entre aspas, porque ele não é popular, por Ted Young. Ted Young é um cara que trabalha na Lightstep, que é um provider de inteligência para trace, para observabilidade em si, numa palestra dele chamada Trace Driven Development na KubeCon de 2018. Quais são as vantagens de Trace-Based Testing em relação a você testar a aplicação da forma que eu falei pouco tempo atrás? No caso de erro, você tem um trace. O trace é um mapa de operações que rolaram na sua aplicação. Então, significa que se o teste falhou, pelo menos você tem o histórico de tudo que sua aplicação fez e provavelmente você tem um erro que aconteceu que fez com que a sua transação falhasse. Então, no pior caso, você tem alguma coisa para te ajudar a debugar. Então, como funciona o Trace-Based Testing? Vamos mudar ali a abordagem. Lembra que a gente tinha aquele test runner super pesado que tinha que ter credencial para tudo. Agora ele só precisa ter credencial para a aplicação 1. Essa aplicação, ela vai gerar traces, vai gerar tipo spams, então ela vai estar comunicada com uma data store. Então, considere data store onde você guarda todos os seus traces. Datadog, Jaeger, Tempo, SignalFX, qualquer aplicação dessa. Só que o negócio de trace por si só numa aplicação pequena ajuda para debugar, mas o brilho do trace vem de microserviços. Então, você conseguir pegar uma aplicação A, saber como que ela se comunica com as outras aplicações e, melhor ainda, saber como que uma request chegou na sua aplicação e de onde que ela veio. Então, se você está tendo um problema no seu microserviço de shipping, você sabe todo o histórico daquele pedido. E tudo isso vai para o seu data store e vai ser agregado dentro de um trace só. Então, você tem um histórico completo só com o seu trace. Então, o seu test runner agora, ele não precisa estar credenciado em todas as aplicações que você precisa testar. Porque a gente está falando aqui de uma aplicação simples, com 2, 3 APIs. Mas a partir do momento que você começa a escalar a sua aplicação e você tem mais microserviços, na casa de dezenas, centenas, fica inviável você configurar dezenas e centenas de credenciais para um test runner. Então, aqui você só precisa da credencial da aplicação inicial, onde você vai iniciar a sua transação, e da Data Store, como que você pega o trace desse lugar que você está guardando. E o resultado do teste agora começa a ser a junção do trace e mais o spec do seu teste. Então, a gente está verificando agora um teste de dado. A gente vai obter uma árvore de informação e a gente vai rodar alguns testes em cima dessa árvore. Beleza. A gente tem uma árvore, mas beleza. Como que eu crio um spec de teste aqui? Isso daqui é meio que é o jeito que a gente estrutura um teste. Não acredito que tenha como fugir muito desse modelo, mas nós temos 2 conceitos básicos quando você quer fazer teste de trace. Você tem os seletores e você tem as asserções. Então, primeiro vamos falar de seletores. Então, imagina que você tem um trace. O trace nada mais é do que uma árvore, né? Uma árvore com N filhos. Nesse caso aqui é binária, mas normalmente é N filhos. Então, aqui, você tem uma operação A, você tem um B1, que seria a operação B na primeira execução. A B1 chama C1 e D1, mas se você olhar lá direito, você tem uma B2 que tem mais bolinhas do que a do lado esquerdo. Isso aqui provavelmente indica que a primeira iteração de B falhou e que
a B2 que funcionou. Então, por que você precisa de seletores? Você tem uma árvore e você tem que pensar que cada bolinha dessa árvore é um span, e um span é como se fosse um map de string para qualquer coisa. Então, você tem um monte de informação lá que são diferentes para cada span. Então, você tem que selecionar quais spans você vai usar para fazer a sua asserção. Então, se eu escrever... Aí, beleza, por que seletores? Essa árvore, ela lembra muito uma árvore DOM, que é uma árvore que tem um nó, raiz, e você tem vários elementos embaixo, assim, que podem se repetir ou não. Então, nós decidimos usar uma linguagem parecida com o CSS, o seletor de CSS, com algum subset de CSS, que para você selecionar um span, você fala, eu quero um span, e o name dele é B. Então, você vai selecionar ambos B1 e B2, só que aqui você tem ambiguidade, né? Então, você tem outras funcionalidades que eu não vou explorar todas aqui, que tem várias, mas para tirar desambiguidade, você pode, por exemplo, usar pseudo-seletores, por exemplo, last, que você só pega a última execução de B. Então, isso daqui é porque você tem que selecionar qual span você quer testar na sua aplicação. Lembrando que um trace pode ter centenas, dezenas, milhares, já vi até de dezenas de milhares de spans, dependendo da operação. Então, beleza, isso é um span, é selecionar, isso é seletor, para selecionar qual spam você vai usar. E não precisa ser só um, você pode executar um teste com trocentos spams ao mesmo tempo, querendo, por exemplo, que todos os seus spams de banco de dados tenham um aspecto em comum, por exemplo. Por exemplo, o nome dele comece com SQL ponto, um exemplo. E aí a gente parte para asserções. O que é asserção? Pensa no teu teste quando você faz um assert, name, equals, alguma coisa. Exatamente isso. Então, esses dois quadradinhos que estão aqui, eles são como se fosse os valores de um spam. Então, lembra que eu falei que eram como se fossem dois maps de string qualquer coisa? Então, você tem um dbname, app Postgres, você tem um start time, end time, que são quando começou e quando terminou aquele spam. Você tem a query que está sendo executada no banco e tal. Esse primeiro é um spam de banco de dados. O segundo já vê http.statuscode, http.method, esse tipo de coisa, e é um spam de HTTP. Vamos executar um teste. Como que pareceria uma asserção nesse caso? Então, nesse caso aqui, eu vou usar o de banco de dados. E o primeiro teste, uma asserção, é nada mais que uma coisa que tem que dar true. Então, por exemplo, aqui eu estou querendo que o atributo SQL.row seja maior que 0. Isso vai selecionar o SQL.rows, que é igual a 16, e isso vai ser substituído ali. Agora, em vez de atributo .sql.rows maior que 0, agora é 16 maior que 0. E isso é true. Então, isso significa que essa asserção funcionou. Mesma coisa, uma outra coisa que é muito utilizada, principalmente se você faz teste de performance, é duração de spam. Então, por exemplo, você pode ter casos que você queira que a sua fila, o processo de fila que lê a sua fila lá e faça alguma coisa, dure no máximo 10 minutos. Então, você pode usar, por exemplo, o end time menos o start time, que isso é a duração, seja menor que alguma unidade de tempo, nesse caso, 100 milissegundos. Mesma coisa, isso vai selecionar os dois campos que a gente está falando, então start time e end time. Isso vai ser substituído, vai ser calculado, então aqui a gente vai ter 2 milissegundos, é menor que 100 milissegundos, também é true. Então, isso aqui é outro exemplo de asserção que vai funcionar. E aqui a gente vai falar um pouco da ferramenta que a gente desenvolve. Então, pensando nessa ideia de como eu consigo fazer seletores de spam, consigo selecionar partes do trace, consigo fazer versões, a gente desenvolveu na CobeShop uma ferramenta chamada TraceTest, que ela é open source, então qualquer pessoa consegue acessar e usar. E ela tem essa ideia de você olhar os traces e conseguir fazer asserções em cima desses traces, independente dos microserviços que estão acontecendo. Ela é uma ferramenta que está aprovada no quadrante de tracing da Cloud Native Computing Foundation, que é a mesma fundação que trabalha com outras ferramentas, como o próprio Jaeger, o Kubernetes e afins. Tá. E com essa ferramenta do TraceTest, aqui mostrando bem por cima como que é a UI, eu tenho a ideia de
fazer uma requisição em um serviço igual o Postman, por exemplo, obter esse resultado da requisição e logo em seguida pegar os dados do trace dessa requisição, verificar cada um dos passos que aconteceu e fazer asserções em cima desses traces. Por exemplo, verificar se uma chamada interna para um serviço externo ocorreu com HTTP 200 ou verificar se as requisições que foram feitas no banco de dados elas têm uma latência menor que 1 segundo. Aqui seria a parte de live coding, a gente vai pular ela por conta da questão da minha máquina, mas a ideia que vocês podem ver depois no próprio site do TraceTest é que você consegue, via uma UI ou via CLI, elaborar um teste, fazer uma chamada de uma API e fazer asserções em cima desses traces. A ideia de por que vale a pena usar o Trace-Based Testing. Uma forma é porque você consegue escrever testes de uma forma mais tranquila, você consegue desenvolver asserções em cima do trace, e em cima dessas asserções você já consegue validar se as suas APIs estão ok. Em caso de falha, de um teste falhar, você vai ter o trace completo para poder olhar e verificar se está tudo correto. Com Trace-Based Testing, você consegue melhorar a sua telemetria, pensar quais são os traces que estão faltando na minha aplicação para mim poder entender o que está acontecendo com ela. Eu consigo até fazer uma forma de TDD, eu consigo começar a codificar meu teste, rodar o trace test contra a minha aplicação e verificar o que está faltando de spam e melhorar ele. E, posteriormente, você consegue rodar esses testes em vários ambientes. Como o data store de um trace ele é universal, você consegue plugar somente no data store e consegue usar um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de testes ou até um ambiente de produção. Consegue rodar o trace test em cima deles. Então, consegue fazer um teste intercambiável entre os ambientes. Isso é importante por quê? Porque às vezes você está desenvolvendo uma API e você quer depois testar se ela se comporta igual em produção. Você consegue fazer isso com o mesmo teste. Tá? Eu queria fazer um adendo, já que não vai ter o live coding, e o live coding quer mostrar a cereja do bolo. Por que Trace-Based Testing é bem melhor de você fazer, é mais fácil você testar sistemas distribuídos? Hoje, na sua empresa, você consegue testar com clareza, por exemplo, um microserviço que está atrás de uma fila para saber exatamente o que está acontecendo, onde que está a falha, onde que está o problema? Provavelmente não, porque é uma coisa muito difícil. Você não tem uma interface que você consegue acessar e ver. Com Trace-Based Testing, mesmo atrás de uma fila, você consegue ter a visibilidade do que a aplicação está fazendo. Então, por exemplo, se você faz uma chamada HTTP atrás de uma fila, você consegue verificar, por exemplo, se os atributos do HTTP estão sendo enviados corretamente, se a resposta daquele serviço externo é a resposta que você espera. Você consegue, inclusive, fazer testes do tipo, beleza, eu tenho um circuit breaker aqui no minha API. O resultado que está vindo está certo porque o meu circuit breaker está aberto e está vindo só a resposta padrão para mim, por exemplo, um CAT, ou porque a API está sendo acessada? Porque tudo isso vai afetar seu trace. Dependendo se o circuit breaker estiver aberto, provavelmente você não vai ter um spam de um HTTP que você teria que mandar por correios, por exemplo, para calcular o seu CEP, alguma coisa para distância com CEP. Então, esse tipo de coisa, coisas que são totalmente invisíveis para você, com o Trace-Based Test você consegue ver. Você consegue colocar asserções, você consegue fazer coisas. Então, por exemplo, a gente estava conversando com a AWS há um tempo atrás, os caras tinham, por exemplo, um teste em que os caras tinham um SLO, que eles tinham que garantir que tal coisa tinha que funcionar, eles ficavam atrás de uma fila e tal, desde o momento da leitura da mensagem da fila até a escrita no banco e o final do provisionamento daquele negócio tinha que rodar em menos de 5 minutos. Você não tem como fazer isso se você não tiver visibilidade do que está acontecendo atrás da fila. Então, se você tem um trace daquilo, você consegue fazer esse tipo de cálculo e falar, beleza, a distância temporal do spam que finalizou minha operação e o spam de leitura da fila é menor que tanto, isso você consegue fazer. Então, quando você cai em problemas muito complexos e
e são difíceis, você consegue lidar com trace-based testing. E um outro detalhe não é porque você não tem telemetria que você não pode usar trace-based testing. Um outro caso, por exemplo, uma empresa estava conversando com a gente, eles não tinham telemetria, na verdade eles tinham telemetria, uma telemetria bem básica, mas eles estavam usando OpenCensus e eles queriam migrar para OpenTelemetry. E eles queriam garantir standards. Então, por exemplo, Trace-Based Test te garante que você pode, por exemplo, aplicar TDD na sua observabilidade. Você pode criar um teste aí, por exemplo, falando que quando você chama um endpoint tal, você tem que ter um span de banco de dados chamado X, o teste vai falhar, você implementa a telemetria, adiciona aquele trace, e agora o seu teste passa. Então, você consegue criar telemetria de pouco em pouco, sabe? Então fica bem legal assim para você aplicar. Se você não tem telemetria hoje, você quer, por exemplo, começar e fazer baby steps e testar, ver se está tudo no padrão, definir um padrão para sua empresa, você pode usar, por exemplo, trace-based testing para isso. E a experiência é bem prazerosa. Por exemplo, quando a gente foi fazer a telemetria do trace test, a gente fez isso. Foi todo com TDD em cima do trace test. Então, esses são os benefícios. Pena que a gente não conseguiu mostrar, mas independente disso, se vocês quiserem, nós vamos estar no final da palestra, a gente consegue mostrar um pouco para vocês, para mostrar o que está acontecendo. Tá? Então, acho que com isso, a gente quer agradecer. Muito obrigado, vocês sobreviveram à palestra com tudo o que aconteceu. E é isso. Deixo agora aberto para dúvidas, sugestões ou ameaças.